Garantir a melhor experiência digital para os clientes da sua marca já não é mais um diferencial competitivo, e sim uma questão de sobrevivência dos negócios. A corrida pela transformação digital e a criação de plataformas e canais digitais vem acontecendo de forma acelerada, exigindo entregas rápidas com qualidade e com foco total na experiência do usuário. Neste processo de digitalização dos negócios, a Zapts vem desde 2014 ajudando grandes marcas no Brasil e no mundo através de times de design e de desenvolvimento de alta performance, transformando jornadas digitais e criando experiências que transcendem o conceito de estado da arte. A transformação digital não espera. Com foco na experiência do usuário, UX Design, desenvolvimento Front and Back-end, Architecture in Cloud and Quality Assurance, a Zapts atua no planejamento, gestão e operação de serviços de desenvolvimento de soluções digitais corporativas, realizando a transferência de conhecimento de modo rápido e eficiente. Empresas que são referência no mercado onde atuam já experimentam nossas soluções e garantem diariamente resultados que vão muito além das expectativas. Não há tempo a perder. Antecipe-se frente aos desafios de um mercado cada vez mais conectado e ágil. E tenha o parceiro certo para garantir os resultados do seu negócio. Aqui na Zapts, temos o compromisso de ser mais do que desenvolvedores de soluções digitais. Somos parceiros dos nossos clientes em busca de agilidade e qualidade quando o assunto é experiência digital. Agende uma conversa rápida com nossos especialistas e garanta o posicionamento da sua empresa na vanguarda do multiverso digital. Zapts. Aceleração digital das melhores marcas com times de alta performance. www.zapts.com. Você está prestes a iniciar sua jornada em uma das melhores empresas para trabalhar. Neste vídeo você vai conhecer mais sobre a Zapts, nossos benefícios e por que vale a pena ser um Zapter. Somos uma empresa People First, que desenvolve experiências digitais que transcendem o estado da arte. Aqui você trabalha com propósito, é respeitado e valorizado desde o início. Conheça a Zapts. Desde 2014, ajudamos grandes marcas a otimizar a experiência digital de seus produtos através de super times de desenvolvimento. Aqui você tem a oportunidade de crescer profissionalmente, continuar estudando e ser quem você é.
Como um Zapter, você pode se desenvolver em diversos stacks. Somos uma empresa full stack e aqui você continua aprendendo sempre. Você também terá direito a diversos benefícios. Super Kit de boas-vindas. Tenha tudo e mais um pouco para realizar seu progresso com tranquilidade. Nosso Discord. Utilizamos o Discord como principal comunicador da empresa. E sim, temos bot. Refeição e alimentação. Com o cartão Caju você tem muitos outros benefícios. Mais do que um vale-refeição. Sua saúde física e mental importa. Temos parceria com o Gym Pass e fazemos ginástica laboral 2 vezes por semana, para manter o corpo e mente sãos. Além disso, contamos com convênio médico e odontológico. Very Happy Hour. Mesmo à distância, nós celebramos muito. Tem acesso à nossa festinha online mensal. Programa de indicação. Ao indicar novos Zapters, você ganha bônus no fim do mês. Benefício Home Office e Educacional. Quanto mais tempo de casa, mais bônus você ganha para investir nos seus estudos e setup. Além de tudo isso, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Nosso modelo de trabalho é 100% remoto. Pode vir, faça parte do nosso time. Confira nossas oportunidades em zapts.gup.io. Aceleração digital das melhores marcas com times de alta performance. Zapts. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Para quem está vendo esse vídeo gravado, bom dia, boa noite. A gente está transmitindo ao vivo aqui no dia 2 de maio de 2024, tanto no YouTube como no LinkedIn. Então, se você já está aqui, já deixa o seu like. Aproveita o chat também para deixar os seus comentários, suas perguntas e dúvidas que vão ser solucionadas aqui no decorrer da nossa live. E, claro, né, obrigado. Eu acho que é o mais importante agradecer a presença de todos aqui para essa super live aí, onde a gente vai falar sobre assessment de produtos digitais na prática, né, mão na massa. Então, se você caiu de paraquedas aqui nessa live, só contextualizando um pouco, né, a gente é das Zapts, uma empresa que em 2024 completa uma década aí entregando experiências digitais escaláveis. Somos uma empresa full stack, como vocês viram aí no vídeo inicial, e temos vagas, tá? Então, na descrição do vídeo, vocês encontram, né, todas as informações, nosso site, nossas redes sociais e também nossa página de vagas, que, by the way, são 100% remotas. Se você está vendo no YouTube gravado e quiser acelerar, na engrenagem você consegue mudar a velocidade. E lembrando também que você consegue melhorar a qualidade do vídeo, né? Por default, o YouTube desce um pouco ali a qualidade do vídeo, então vocês conseguem colocar o vídeo com mais qualidade para que vocês possam acompanhar esse treinamento até o final. Todo mundo que se inscreveu no Simpla vai receber um certificado de participação amanhã de manhã. Então, se você quer receber esse certificado, mas ainda não se inscreveu, corre no simpla.com.br/zaps. O link está na descrição aqui também. Faz a sua inscrição até às 18 horas, o link vai estar aberto para quem se inscrever e receber esse certificado. Sem mais delongas, eu queria chamar aqui nossos mestres do UX, senhor Zoldan e Marinello, para que se apresentem um pouco, deem as boas-vindas aí para o pessoal, começando aí pelo senhor Felipe Zoldan. É contigo, meu amigo. Valeu, Gabs, obrigado. E aí, galera, todos bem? Espero que todos estejam bem por aí. Bom, eu sou o Felipe Zoldan, estou no mercado já tem uns 16 anos, indo para 17. Comecei com um trabalho de web designer e aqui estamos como head da área de design das apps. Enfim, minha carreira é um pouco longa, não vale tanto a pena a gente ficar aqui batendo papo de falar sobre isso, mas eu estou no LinkedIn, se vocês quiserem me adicionar, a gente pode bater um papo por lá. Me chamem, que a gente conversa bastante, fechou? Vai lá, Fê. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí, Zapts, Gabs, Zoldan aí pela parceria, mais uma vez trazer esse conteúdo bacana para a comunidade. Bom, me chamo Felipe Marinello, sou formado em design, né, bacharel, sou pós-graduado em User Experience e User Interface e também pós-graduado em acessibilidade, diversidade e inclusão. Estou trabalhando aqui nas Zapts já vai fazer 2 anos, mas na área de design já vai para uns 10 desde o meu primeiro contato, ainda como menor aprendiz já faz bastante tempo, né? Mas comparado com o Zoldan é tão pouco tempo, né? Mas é isso. O Zoldan tá velho, gente. Brincadeiras à parte. Estou muito ansioso para a live, vai ser muito legal, tá, pessoal? Vamos nessa. É isso aí, pessoal. Desenterrando a época do web designer aí, quem viveu, viveu, né?
Vamos iniciar a nossa live aqui, mas antes, só para entender, pessoal, de onde vocês estão falando, se vocês puderem colocar aqui no chat a cidade que vocês estão falando, se o áudio está ok, se a imagem está ok também. Vamos começar dando uma boa tarde para o pessoal aqui. Benito, boa tarde. Iago, muito boa tarde. Fabiana Soares, boa tarde, ansiosa já pela live. Excelente, pessoal, vamos segurar a ansiedade faz mal. Boa tarde, Juliana. Felipe também está ansioso aí, a galera está super ansiosa. E claro, né, pessoal, o like ajuda demais, é a moeda de troca aqui por esse treinamento gratuito que a gente está fazendo e ajuda demais para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. A Fabi aqui, feliz, temos aqui, ó, boa tarde, Felipe Zoldan, além de profissional excelente, ainda é gato. Aí, já temos admiradores secretos do Zoldan. Temos aqui a Gira Zoldan, fofo demais, você é louco. Veio o fã-clube inteiro do cara, olha só, cara. O que é ter alguém famoso dentro da empresa, né? Jean, vou adicionar no LinkedIn para fazer vários negócios, Zoldan, profissional excelente, muito bom. Zoldan é monstro na área. Cara, o cara é muito pobre mesmo, olha que beleza, ó. Vou adicionar no LinkedIn o cara. Isso aí, ó, pessoal de Pindamonhangaba, cidade do Jeca Tatu, se não me engano. Diretamente da cidade do Uberlândia, São José dos Campos, onde fica a sede das Aptes. Olha que beleza, galera, é muito legal ver essa interação de vocês, pessoal. Então, aproveitem durante essa live, caso vocês tenham dúvidas durante a apresentação, caso emende num tema muito específico, né, e precise de um desenvolvimento, a gente vai segurar as perguntas para o final, mas fiquem à vontade. Bom, sem mais delongas, like dado, vamos para cima. Com você aí, Marinel. Vou pedir para o Zoldan puxar a palavra aqui do começo. O Zoldan vai falar um pouquinho, depois eu tomo aqui. Vai lá, Zoldan. É isso. Vamos junto. Bom, galera, aqui a gente está bem ansioso, né? Para poder compartilhar com vocês como que a gente ajuda os nossos clientes a ter uma experiência digital incrível, né? Através do Design Assessment. Quando a gente fala um pouquinho de assessment, assim, a gente fala, putz, assessment envolve várias áreas, e é por isso que a gente colocou esse nome hoje do Design Assessment, tá? Porque é específico para design. Muitas vezes, os nossos clientes eles enfrentam grandes dificuldades para evoluir ou até mesmo identificar as dores que tem dentro dos projetos ou produtos, né? E o que o FEA vai trazer para a gente hoje pode simplificar bastante esse processo, e permite que vocês descubram, né, como auxiliar os seus clientes a resolver esses problemas rapidamente. Porque esse Design Assessment é realmente para isso, né? É para ser rápido e assertivo, tá? Eu vou passar a palavra aqui para ele. Qualquer dúvida que surgir, vocês, por favor, deixem suas perguntas aqui no chat que estaremos aqui para responder, beleza? Vai lá, Fê, bola é sua agora. Valeu, Zoldan. Obrigado mais uma vez aí, pessoal do comentário. Deixa o like aí, enche de like aí, compartilha bastante e vamos para cima. Bom, vamos lá. Começando aqui, então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses 5 grandes pilares aqui nessa live. A gente separou um conteúdo aqui que ele não é tão grande, mas acho que vai gerar bastante dúvida, vai gerar bastante debate e vai ser bem legal. Então, o grande pilar aqui que a gente vai falar é sobre Design Assessment, né? Como o Zoldan já deu uma leve introdução ali. A gente vai falar um pouquinho sobre Discovery depois. Inclusive, a gente vai fazer uma comparação entre Assessment e Discovery, porque são duas nomenclaturas no mercado que são, às vezes, confundidas e, às vezes, dependendo da empresa, elas até fazem o papel uma da outra, mas aqui nas apps a gente atua de maneira separada para elas, a gente vai entender como a gente atua aqui também. Depois a gente vai passar pelo processo de blueprint, entender o conceito de uma blueprint, para que serve, e aí a gente vai entender que essa blueprint ela também vira um entregável final para o cliente. Então, dentro de um projeto, por exemplo, que a gente costuma atuar aqui, além de um protótipo final, que muitas vezes o que a gente concebe no final de um projeto, a gente acaba também entregando essa blueprint, né? A gente vai criar uma blueprint junto, né, dentro do Figma. Isso vai ser bem legal, a gente vai usar alguns conceitos de auto-layout aqui, então a gente vai meio que se ensinando aqui na prática, eu e o Zoldan, a gente vai trabalhando junto aqui. Se tiver dúvida também sobre Figma, a gente pode também tirar algumas dúvidas ali, se não for muito extensas, né, se tiver que entrar muito no detalhe. E depois a gente abre ali para perguntas e respostas no final, e aí a gente tira ali todas as respostas, precisa voltar a slide, ir para frente, e quantas vezes precisar, a gente faz ali o processo, beleza?
Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Design Assessment, né? Eu coloquei um texto de apoio aqui, mas eu prometo não ficar lendo slide, tá? Porque não é o objetivo, tanto que a gente colocou os textos bem pequenos aqui para a gente não ficar lendo slide, sim, mas papeando, né? Então, o que é um Design Assessment, né? Ele basicamente é uma imersão, né? Vamos colocar o Design Assessment como se fosse um mergulho dentro do cliente. É tirando o crachá da empresa e colocando o crachá do cliente. Então, é entrando dentro da empresa e compreendendo tudo o que existe dentro de uma jornada, dentro de um fluxo, dentro de uma usabilidade, dentro de um aplicativo, de um serviço, de um produto, tá? Aqui nas apps, a gente tem o costume, dentro do nosso assessment, de trabalhar entendendo essas jornadas e os fluxos, mas principalmente as ações que são realizadas dentro desses produtos, dentro desses aplicativos. A gente faz um mapeamento também das dores e da empatia. As dores, elas estão relacionadas muitas vezes a coisas que nem são concebíveis para design, mas muitas vezes é um bug de aplicativo, ou muitas vezes é um feedback visual que não aparece em tela, quando você clica ali para enviar o Pix, ele não fala que o Pix foi enviado. Então, essas dores acabam gerando erros, acabam gerando problemas para os usuários, e isso acaba gerando uma ação negativa muitas vezes. Então, ele pode, por exemplo, fazer 2 Pix, ou acabar se confundindo com alguma parte do processo e acabar não contemplando o processo como um todo. E aí, o mapa de empatia, que é a última parte, a gente usa isso para medir. A gente vai entender isso um pouquinho mais para frente também. E aí, qual que é a importância do Design Assessment, né? É basicamente transparecer para a empresa quais são esses pontos, né, que são negativos, o que a gente precisa corrigir dentro de um serviço ou de um produto, qual é o objetivo do usuário quando ele acessa aquele aplicativo, o que ele não está conseguindo fazer dentro daquele aplicativo. Então, o Design Assessment, como eu tinha dito, ele é esse mergulho para entender todos os problemas de todas as áreas possíveis, tá? Aqui, a gente acabou fazendo alguns assessments fora da área de produto, e aí que eu tô falando produto protótipo, design, desenvolvimento de app, a gente também acabou atuando com design assessment em áreas de RH, por exemplo. A gente já utilizou o design assessment para poder entender métodos de trabalho de pessoas que não estão lidando com a área de tecnologia especificamente. Então, a gente conseguiu, por exemplo, mapear ações e dores dentro de um processo de candidatura, por exemplo, de uma empresa. Então, a gente entrevistou o pessoal do RH de uma empresa, entrevistamos colaboradores recentemente, né, que foram contratados recentemente por essa empresa, e aí a gente conseguiu entender que dentro do onboarding ali do RH existia diversos problemas que estavam relacionados ali na verdade, aquele problema especificamente estava relacionado com pessoas, né? Porque cada etapa do RH ali, da parte de contratação, era uma pessoa que lidava e elas não se comunicavam. Então, o Design Assessment, ele vai além de só produtos digitais, né? Ele vai além de criar protótipos, criar programas, serviços, sistemas, enfim. Ele consegue abrir a mente da empresa, assim, e mostrar coisas que eles não estão habituados a ver. E uma parte legal desse assessment que a gente tem feito aqui como Zapts, e que a gente deixa muito confortável para quem a gente está entrevistando, é a parte da gente ser uma consultoria. Porque, afinal, a Zapts, ela está entrando dentro de uma empresa para prestar um serviço, né? Para poder elaborar um plano de ação, para servir a um propósito. E aí, os colaboradores, né, dessa empresa que a gente está prestando serviço, eles ficam mais à vontade. Então, por exemplo, para poder falar sobre problemas, falar sobre dores, porque todas as entrevistas que a gente faz, elas são extremamente confidenciais para as apps. A gente leva isso para a empresa depois, de uma maneira com os comentários, mas a gente deixa isso bem claro para quem a gente vai entrevistar, que é algo sigiloso, que as apps não vai explanar, que o cara não está insatisfeito com o trabalho dele, ou que tem alguma coisa incomodando. Esses problemas que a gente levanta é justamente para que a gente crie um plano de ação, para que a empresa veja onde ela está errando, onde ela precisa acertar e quais são as etapas que às vezes ela precisa corrigir alguma coisinha ou outra. Então, a importância do Design Assessment é justamente essa. Inclusive, Fê, desculpa até te cortar, tá? Esse é o ponto, ó, eu acho que é o mais importante que a gente tem dentro do Design Assessment, sabe? É o ponto onde que as pessoas que serão entrevistadas, elas sejam totalmente confortáveis em falar todas as dores dela. Porque é em cima de tudo isso que a gente gera o plano de ação, tem o mapa de empatia, e se a pessoa não se sentir confortável e ela se retrair na hora de falar o que a gente precisa ouvir, a gente não consegue mapear absolutamente nada. E aí, a partir disso, para que vai servir o Design Assessment nesse momento? Para absolutamente nada, né? Então, é importante que vocês consigam fazer tudo isso. Inclusive, como a gente trabalha home office, né? Todas as entrevistas elas são gravadas, né? Então, a gente pede essa
essa autorização da galera toda, e algumas vezes as pessoas elas não se sentem confortáveis em falar, porque aquilo está sendo gravado. E gravou, meu amigo, vai usar isso daqui contra mim, isso daqui vai me causar alguma coisa no futuro. Bom, isso não causa, até porque isso fica tudo interno, gravado, dentro do nosso banco, né? Certinho e bonitinho, para que a gente utilize tudo isso para gerar esses planos de ações. Desculpa mais uma vez, viu, Fê? Eu achei legal a gente trazer esse ponto aí. Bora lá. Boa, legal. Aproveitando o corte e pedindo desculpa também pela interrupção, eu acho que você ia falar a mesma coisa, cara, do comentário aqui sobre Design Thinking, né? Exatamente. Vamos lá, o Jean, ele perguntou aqui, eu conhecia isso como Design Thinking, legal saber que tem outro nome. Na verdade, não é a mesma coisa, né? Marinello quer trazer um pouquinho para a gente dessa comparação? Boa, vamos lá. Então, o Design Thinking, na verdade, era uma metodologia já concisa no mercado que diversas empresas utilizam isso para resolver um monte de problema, né? Aqui nas Apps, o que a gente faz? A gente pega essas metodologias e adapta com o nosso conceito de Design Flow, que é uma metodologia interna do nosso capítulo de design. Então, o Design Thinking, ele tem uma metodologia muito boa, ele é muito funcional, só que aqui dentro das Apps a gente tenta trazer uma parte mais humana para isso, e não ficar focado em etapas específicas, porque a gente às vezes tem que ir e voltar muitas vezes. Então, sim, pode ser chamado de Design Thinking se você quiser, mas é sabido que a nossa metodologia ela vai um pouco além, e às vezes a gente precisa ficar indo e voltando para que a gente consiga contemplar tudo que precisa ser contemplado. Então, e não só o Design Thinking, né, Fê? Isso, como Design Sprint. É tudo adaptado, né? Conforme o cliente, conforme a necessidade, a gente precisa entender como que a gente deve agir dentro do nosso cliente. Né? A gente está falando hoje do Design Assessment, porque isso é um produto que a gente consegue desenvolver aqui interno de forma rápida, que tem um total de 4 semanas. Né? E quando a gente fala, por exemplo, de um Discovery, e aí a gente podendo utilizar Design Sprint ou Design Thinking, isso leva mais tempo. Fica um organismo vivo, que a gente vai e volta. E dentro desse assessment, a gente acerta as dores e já traz uma nova oportunidade para o cliente. E é isso que a gente vai mostrar para vocês. É isso mesmo. E assim, como o Zodan falou, a gente tem esse time box ali, justamente, às vezes, de 4 semanas, e a gente acaba, para produtos digitais, no caso, né? A gente acaba trabalhando 2 semanas para poder fazer esse entendimento de tudo que precisa ser feito, né? De tudo que existe de dor, de melhoria, de expectativa, e também de empatia, né? Dos clientes ou dos profissionais que atuam na empresa com a empresa, né? Ou com o produto ou com o serviço. Então, a nossa metodologia ela vai um pouco além, porque a gente adiciona pontos ali que a gente não tem no Design Thinking ou no Design Sprint, por exemplo, tá? Acho que ficou muito respondido. Exato. Fica à vontade. Acho que ficou sim. É muito claro que o Design Thinking, ele olha muito na questão do mapa da empatia, né? Enquanto que o mapa da empatia é um pedacinho de todo o assessment, né? E o Jean fez outra pergunta aqui também sobre benchmark com competidores no assessment, né? Se a gente faz esse comparativo da concorrência. Como não fazer, né, pessoal? Querem comentar um pouquinho? Exato. Eu vou começar por aqui, Fê, depois você termina. Cara, isso depois, Jean, mais especificamente Gion, tá, meu amigo? Quando a gente realiza esse benchmark, é depois de todo o processo que a gente fez do assessment, tá? Dentro de 2 semanas que a gente realizou todo esse fluxo, mapeamento, fluxos, as jornadas, enfim, a gente precisa levar uma proposta para o nosso cliente. Quando a gente vai levar essa proposta para o nosso cliente, a gente precisa desse benchmark. E isso é interessante porque dentro das nossas entrevistas, a galera já costuma falar, putz, tal concorrente faz isso, tal concorrente está fazendo dessa forma, tal concorrente fez desse jeito, né? E muitas vezes, e digo muitas vezes mesmo, a gente nem usa o que os caras de lá querem que a gente faça. Por que a gente não faz isso? Porque, cara, a gente está sentindo as dores deles ali. Então, a partir do momento que a gente pegou as dores, a gente não precisa do concorrente. Porque eu vou retirar a dor desse cliente em específico. Eu estou indo no ponto certo, o ponto focal, para já resolver esse problema, tá? Vai lá, Fê. Boa, muito bom. Só complementando, né? O benchmark a gente acaba utilizando sim, né? Mas a gente, nesse caso do assessment, a gente vai acabar utilizando mais quando for para conceber um produto novo no modelo de assessment apps, tá? Do que quando já existe um produto no mercado, que é o caso que o Zodan acabou de falar, que a gente vai ali sanar a dor de cliente, a gente vai atrás de quem está com problema em usabilidade, e a gente ainda vai falar um pouquinho do plano de ação, mas sem dar spoiler, e depois a gente vai conceber esse plano de ação.
né? Que é justamente um catálogo de problemas que existem ali dentro, categorizados. Então, se ele é um problema de design, se ele é um problema de desenvolvimento, se ele é um problema de usabilidade, de acessibilidade, de feedback, se ele é um problema de tecnologia, se ele é um problema de quem está atrás da tela, entende? Então, tudo isso é levado em consideração na hora que a gente fecha uma proposta de escopo, né, para um trabalho junto com o cliente, e aí a gente vê se faz sentido ou não fazer um benchmark, mas isso acaba sendo muito opcional, não é algo fixo que a gente precisa fazer dentro de todo o trabalho, tá bom? Boa. Vamos seguir, então. Principais etapas de um design assessment. Aqui a gente colocou uma sorveteria do lado, né? E aí vocês falam o que tem a ver essa sorveteria com design assessment, né? Aqui a gente vai fazer tipo um bate-bola rápido aqui, só para poder dar uns exemplos, né, de como funcionaria mais ou menos esse design assessment se fosse uma sorveteria procurando as apps hoje, né? Então, uma sorveteria que quer digitalizar, que quer fazer um aplicativo, que não quer trabalhar nos atuais aplicativos de delivery, quer fazer o próprio aplicativo de sorvete para vender sorvete por delivery ou por tirar na hora ali, enfim. Então, principais etapas, né? Compreender a demanda, o que essa sorveteria precisa hoje, né? O que elas têm de dificuldade com o atual modelo de trabalho delas, né? Então, entender um pouco mais ali a fundo com essa empresa, qual é a dificuldade que ela possui ali, por que ela não está no meio digital ainda e o que o meio digital não está entregando para ela, né? O segundo ponto é levantar stakeholder, né? E aqui a gente está falando da galera que a gente vai realizar as pesquisas, para quem a gente vai conversar, com quem a gente vai tirar essas dores, essas melhorias. E aqui ela não necessariamente está atrelada apenas aos clientes da sorveteria. Então não é a galera que vai comprar o sorvete muitas vezes. Pode ser também o profissional que trabalha dentro da sorveteria ali, porque esse cara ele vai ter que atender o pedido dentro de um sistema, por exemplo, vai ter que fazer o pedido, fazer a preparação, depois vai ter que despachar isso para um motoboy ou para um carro de entrega, e ele vai ter que ter toda essa logística bem desenhada, né? Todo esse fluxo bem construído para que ele consiga realizar o trabalho dele da maneira correta e adequada, tá? Terceiro ponto aqui é a definição de perguntas. Então, uma vez que a gente já compreendeu tudo o que tem de dificuldade aqui dentro, quais são os principais pilares do porquê dessa empresa ter procurado as apps, a gente vai fazer uma definição de perguntas. Essa parte, eu acredito que seja uma das principais e uma das mais importantes, porque ela está relacionada com todo o resto do que a gente vai fazer. Se a gente errar aqui nesse momento, e aí aqui vale 3, 4, 5 agendas para poder conversar, para poder refletir se a gente está preenchendo, a gente está colocando todas as informações necessárias, porque nesse momento, nessa etapa 3, a gente vai construir quais serão as perguntas que a gente vai fazer durante as entrevistas, né? Então, a gente já passou por exemplo, assessments que a gente tinha, não sei, 7, 8, 9 perguntas, e aí a gente tem ali, acaba que as agendas acabam sendo de 1 hora, 1h40, a gente já passou mais de 2 horas dentro de agenda com o cliente que queria passar pelo sistema todo para poder mostrar todas as etapas ali, do que ele fazia, do que ele tinha de dor, enfim. Então aqui é muito importante, tá? O que a gente define nas perguntas, o que a gente vai perguntar para esses usuários é o principal aqui dentro do assessment. Depois vem marcar as agendas, e aqui vem uma das maiores dificuldades, pelo menos da nossa parte de design. Cara, aqui é normal, tá? E aqui tem que ter uma paciência absurda, porque vai ter uma pessoa ali que você precisa entrevistar, que é uma pessoa chave, que vai desmarcar a agenda 4, 5, 6 vezes, vai te avisar em cima da hora que não vai dar. Então é necessário que você se adeque à agenda do cliente ou do profissional, da sorveteria, porque a gente não está ali no cotidiano, né? A Zappos é uma empresa que atua home office, 100% de casa. Então, em alguns casos muito específicos, a gente vai até o cliente se for muito necessário, mas a gente trabalha de forma online, 100% remota. Então, é normal que esses caras marquem a agenda ali com uma semana de antecedência, chega no dia eles não consigam. E é normal eles reagendarem. E essa é a nossa maior dor. Se a gente fizesse um assessment com nós mesmos, acho que essa seria a nossa maior dor. Bom, beleza. Marcamos as agendas, então vamos falar que deu tudo certo e que a gente conseguiu falar com todo mundo. A gente vai entrar na etapa 5, que é anotar ações, dores e melhorias. Tá? Então, aqui a gente está falando de já construir uma blueprint, né, que ele acaba sendo construído em paralelo com as entrevistas, mas nada impede desse momento você criar um forms, por exemplo,
e colocar todas essas informações de ações que ele realiza no dia a dia, quais são as dores e quais são as melhorias que ele precisa, que ele acha que pode existir dentro do sistema. E aí depois a gente refina essas anotações no tópico 6, que é basicamente transcrever tudo que foi dito de uma maneira mais didática. Então a gente está falando vamos pegar tudo que o cara falou e a gente vai digitar isso para uma pessoa completamente leiga poder ler. E a gente vai entender isso lá na hora que a gente for para Blueprint, porque a gente vai gerar um entregável. E na hora que a gente manda isso para a empresa, não é um designer que está lendo, não é um profissional de TI que está lendo, é um cara que trabalha na sorveteria ou é um cliente que compra na sorveteria, tá? Beleza, a gente cria um mapa de empatia, então, já durante as entrevistas a gente já coleta o mapa de empatia, mas a gente já refina esse mapa de empatia também. Depois o mapa de empatia, basicamente, só para vocês entenderem, é uma escala de 1 a 5, onde a gente dá uma nota. A 1 é muito ruim, 5 muito bom, de acordo com cada uma das perguntas que a gente criou ali na etapa 3, beleza? Tópico 8, definir prioridades dos pontos de melhoria. Esse tópico aqui, ele está relacionado com o tópico anterior, e aí aqui a gente vai traçar um paralelo de hierarquia. No mapa de empatia, o que a gente coletou de pior, de que tem menos nota, o que tem mais nota 1, 2, por exemplo, vai ser o que a gente vai priorizar para resolver. Então, na hora que a gente for prototipar, na hora que a gente for desenvolver, a gente vai priorizar essa dor, porque de todas as entrevistas, essa dor foi a que mais apareceu, então a gente entende que isso é um problema para a empresa. E aí, por nono aqui, que é o último tópico, a gente vai para o plano de ação ou protótipo. Aqui a gente está falando de desenvolver uma documentação escrito para o documento, tudo o que tem de problema ali dentro da empresa dele, tudo que foi levantado de dor e o que a gente sugere que ele faça para poder sanar essas dores. Mais uma vez, tem coisas que nem o designer não vai conseguir resolver, então isso vai ficar ali na dependência do cliente resolver internamente, com RH ou com outras áreas, e nem tudo a gente vai conseguir desenvolver com o design. E a parte do protótipo é a gente desenhando essa função nova ali, essa funcionalidade ou esse sistema dentro do Figma, beleza? O que é o discovery de produto? Eu vou passar bem rapidinho, porque já é 5h30, pessoal, o tempo voa literalmente, tá? Mas mandem as dúvidas se ficar alguma coisa lá para o final. O que é um discovery de produto? Então, é a definição de um requisito, objetivo e escopo de um projeto, né? Aqui a gente está bem conciso, bem claro, então a gente não vai descobrir isso, a gente vai definir isso. O benchmarking, né? Então, cai no que a gente já falou ali um pouquinho antes, identificar oportunidades no mercado e definir visão estratégica para o produto. Então, a gente vai entender o que já existe, vai comparar entre eles e a gente vai tentar lançar uma solução melhor para ele. Tópico 3, entender as necessidades dos usuários através de entrevistas e alinhá-las com as estratégias da empresa. O que a empresa busca? Por que a empresa contratou as apps? Quais são as necessidades do usuário? O que a gente pode conceber para essa empresa que ela vai conseguir sanar tudo que o usuário precisa, tá? E aí, por último, prototipar ou apresentar a documentação, né, que é basicamente o que a gente falou no tópico anterior também, mostrar para essa empresa o que eles precisam, né, para poder fazer esse projeto rolar, tá? E aí aqui a gente vai fazer até uma comparação entre os dois, né? Então o assessment de produtos digitais, ele avalia e otimiza um produto existente, já o Discovery, ele define as estratégias e requisitos iniciais para o desenvolvimento de um novo produto. Isso aqui não está escrito em pedra, tá, pessoal? Deixa eu deixar isso bem claro, porque cada empresa trabalha de uma maneira. E se você jogar agora no Google o que é o Design Discovery, o que é um Design Assessment, e você abrir 3 links diferentes de cada um, você vai ver que são situações diferentes. Elas falam a mesma coisa, mas a metodologia para cada uma delas vai acabar sendo diferente, tá? Então, mais uma vez, aqui nas apps a gente usa o Assessment de Design através do nosso Design Flow, que é uma metodologia interna nossa, para que a gente consiga atingir com satisfação e tempo e qualidade o que o cliente precisa. Então, a gente adaptou a metodologia mais uma vez e a gente consegue fazer essas entregas conforme o tempo passa de uma maneira rápida, né? Vamos lá, falando um pouquinho do que é uma blueprint, né? Pensa na blueprint como se fosse um mapa mesmo, detalhado ali, de tudo que a gente mapeou durante as pesquisas. Então, a gente vai trazendo dentro da blueprint tudo que a gente ouviu dos usuários, dos clientes, dos profissionais que atuam dentro da empresa, tudo que a gente ouvir, uma vírgula, a gente precisa anotar, a gente precisa refinar e a gente precisa trazer dentro de uma blueprint. Então, ela é basicamente um painel que reúne tudo o que a gente escuta dentro de entrevistas, a gente categoriza por elementos chaves, a gente organiza de uma maneira clara e didática, e sempre trazendo os aspectos principais, que é o que a gente já tinha falado, de ações, dores, melhorias e mapa de empatia, tá?
Aqui a gente trouxe um exemplo de sucesso, que esse exemplo aqui ele é muito bom. A gente teve ali um cliente, ele é recente, inclusive, do ramo industrial, e ele precisava lançar uma nova ferramenta para o sistema, ele procurou as Apps para isso, para lançar uma ferramenta nova, e a gente começou a fazer o assessment dentro desse cliente, e a gente começou a entender que, na verdade, o problema maior do sistema dele era engajamento, e não a ferramenta, né, que no caso era para trazer o engajamento para a empresa dele. Durante as entrevistas a gente começou a sentir que os usuários eles não estavam nem um pouco satisfeitos com o que eles tinham ali. Então lançar uma nova ferramenta naquele momento talvez fosse criar um hype ali no começo, mas que não ia manter os usuários engajados, porque os erros, os problemas que existiam dentro da ferramenta continuariam ali. Então esse erro cotidiano não iria fazer com que os usuários gostassem menos ou mais da plataforma. Então a gente fez esse assessment, rodou as pesquisas, fez mais de 20 entrevistas e a gente entendeu quais eram os problemas fundamentais ali e a gente, em vez de criar essa ferramenta nova, a gente topou um desafio aqui interno e em 2 semanas a gente desenhou 180 telas de protótipo e que a gente redesenhou o sistema do cara inteiro para que a gente pudesse entregar, além da ferramenta, um sistema que fizesse sentido para o usuário. Então, tá vendo só a grande diferença entre só fazer um benchmark de mercado, o que existe dentro do mercado dessa ferramenta aqui, lançar e entender qual é de fato o problema? O cliente chegou para a gente achando que o problema era esse, que era, não tem essa ferramenta aqui. E a gente foi atrás das entrevistas, a gente entendeu que, na verdade, o problema era muito mais fundo, era muito mais intrínseco ali dentro da usabilidade do sistema. Então, a gente fez um desafio aqui, a gente acabou redesenhando tudo e entregando também a ferramenta que o cliente queria lá no final. Transição de dados para um painel de blueprint, né? Aqui, basicamente, a gente vai trazer tudo que a gente mapeou, então tudo que a gente levou em consideração nas entrevistas, tudo que a gente ouviu, tudo que a gente escreveu, a gente vai refinar tudo esse material, então a gente vai reescrever tudo de uma maneira didática, mais uma vez, e vai trazer para dentro dessa blueprint, né? Aqui dentro da blueprint, a gente ainda vai construir ainda hoje, a gente vai separar esses comentários ali por áreas. Então, por exemplo, a gente vai ter uma área interna, uma área externa, uma área de RH, uma área de vendas, uma área de time de campo, enfim. A gente consegue, dentro da mesma blueprint, fazer um mapeamento e uma categorização ali por áreas, o que é muito legal, porque a gente entrega de fato para a empresa tudo de todos no mesmo material, no mesmo PDF. E aí vamos construir nossa blueprint. Finalmente chegamos no que a gente queria. Mas antes, se tiver alguém aqui que não estava familiarizado com o Figma, deixa eu passar rapidamente aqui o que é o Figma, né? Basicamente, o Figma é um software de edição gráfica e vetorial, como o Photoshop, Illustrator, enfim, ou assim vai, tem vários no mercado. A gente utiliza geralmente o Figma para prototipar. Prototipar nada mais é do que simular o uso de um aplicativo, de um software, de um site, de um sistema. Então, a gente simula de forma bem real como seria o uso desse aplicativo antes dele ser desenvolvido, tá? O Figma ele é gratuito, então até certo ponto, né, eu coloquei aqui, porque ele tem a versão gratuita, tem a versão paga também, que libera mais algumas ferramentas, e ele é baseado em navegação web, então ele é muito leve, você consegue usar ele no navegador ou baixar o aplicativo, tá? Mas ambos têm as mesmas ferramentas. Hoje é o principal player de mercado, né? Ele compete ali, mas não diretamente com o Adobe XD, que já foi descontinuado, que não aguentou a pressão e acabou caindo para trás. A Adobe tentou comprar o Figma, aliás, mas não deu certo. Compete com o Framer, com o Paintpot 2.0, com o Flutter Flow e outros, tá? Então hoje é o principal player no mercado para UX Design. Dada essa introdução rápida aqui, a gente vai construir nossa blueprint agora, de verdade. Então, aqui nós usaremos dados das entrevistas, aqui a gente pegou um Lorem Ipsum da vida, tá? Para a gente poder basear no como a gente estaria escrevendo isso de uma maneira real dentro da blueprint. Vamos utilizar a técnica de auto-layout para conseguir organizar a construção e exportaremos nosso painel no final para que a gente possa fazer um entregável. Então, a gente vai simular como se a gente estivesse fazendo uma blueprint real, entregando para esse cliente final. Então, além de um protótipo, que seria a próxima etapa, a gente vai gerar o entregável da blueprint. Bom, vamos lá. Deixa eu trocar a minha tela aqui. Boa. Enquanto você vai trocando, Marinello, só agradecer aí o pessoal que está ao vivo. Aqui estamos com bastante gente ao vivo. Quem ainda não deixou o like, deixe o seu like maroto. Agora é o momento, agora que a gente entrega aqui o ouro, né, desse treinamento, né, essa parte prática. Lembrando que esse é um exemplo fictício e que não vai entrar em profundidade em cada tema, tá? Então, é bem mais complexo do que parece ser, acho que vale ressaltar aqui.
E a gente está recebendo algumas perguntas aqui, pessoal. A gente vai deixar as perguntas ao final, então fica com a gente aqui até o final para que todas elas sejam respondidas. Caso você que não fez sua pergunta tenha alguma dúvida, aproveita que esse treinamento gratuito, aberto aqui, é para vocês, tá? Então, bora lá, senhor Marinello, é contigo. Boa, vou pedir para o Zoldan me auxiliar aqui, pessoal. Se vocês não estiverem vendo, que aqui acaba sendo pequenininho, mas o Gabi já até aumentou aqui, depois vocês conseguem rever isso no YouTube, tá? Se perder alguma etapa aí também, fica tranquilo que depois dá para rever. Mas, basicamente, eu já tenho aqui um frame, tá? Esse frame ele já está com o auto layout configurado. Aqui a gente vai usar basicamente os mesmos frames, mas a gente vai construir essa blueprint aqui até o final aqui do que a gente tiver, beleza? De conteúdo. Então vamos lá. Aqui dentro eu já vou jogar aqui o mapa de empatia, porque a gente vai utilizar esse framezinho aqui. Aqui não tem um padrão do que deve ser feito ou não. Aqui a gente configurou ele com um padzinho aqui de 24, ele tem um fill e um stroke aqui configurado, mas você pode configurar o design disso aqui da maneira que você quiser. Se você quiser, por exemplo, utilizar a própria paleta de cores da empresa que você está prestando serviço, você pode, tá? Então fique à vontade. Então, beleza. Aqui o que a gente vai fazer? A gente já tem aqui uma medida de 450 de largura por 250 de altura. E aí, eu vou separar isso aqui. Vamos supor que a gente vai ter aqui 6 perguntas, tá? Então, eu vou colocar isso aqui um do ladinho do outro. A gente vai ter o primeiro aqui, que vai ser o nome do cargo e o nome do entrevistado, mais 6 carinhas desses aqui que vão ser perguntas, tá? E aqui a gente vai ter a seguinte configuração. E aí eu vou configurando que depois o Zoldan vai trocando para mim. Ações é o primeiro tópico aqui que a gente vai levantar, né, durante as entrevistas. As dores, que é o que é o ouro aqui de fato, né, que a gente está buscando, para tentar entender o que está de difícil dentro desse processo, desse fluxo. E a melhoria. E aí aqui a gente está ouvindo o usuário com base no que ele conhece de sistema de concorrente, assim por diante, o que ele enxerga que seria possível melhorar dentro do sistema dele, tá? Isso aqui é importante porque os caras que estão ali, às vezes, como a gente trabalha em 4 semanas, a gente tem um time box muito pequeno para entender. Esses caras já estão no mercado há muitos anos, então eles já conhecem de tudo e de todos ali. Então, esses 3 tópicos aqui são os principais. O Zoldan já até fez aqui o último aqui era para deixar, Zoldan, mas tudo bem. Já mudou tudo aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui só cargo aqui de novo. Esse primeiro aqui ele não tem mapa de empatia, tá? Agora a gente vai criar aqui em cima a partezinha de perguntas. Então aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar aqui a nossa pergunta. Então aqui a pergunta seria a pergunta 1. Deixa eu dar um zoom aqui. E esse cara aqui não precisa ter 250 de altura, ele pode ter um 100, por exemplo, e eu posso alinhar essa pergunta aqui ao centro, né? E aí aqui, para organizar, a gente utiliza cores bem pastéis, bem clarinhas, porque a gente preza muito pela acessibilidade. Inclusive, a gente tem uma live falando sobre acessibilidade aqui no canal, confiram, muito legal. A gente vai configurar dessa cor aqui e a gente vai jogar essa mesma cor para dentro do nosso outro conteúdo aqui. Então, aqui eu consigo, por exemplo, organizar de uma maneira que fique tudo configurado através de cor. Então, a gente vai ter ali um parâmetro melhor para poder encontrar os dados quando for necessário, tá? Aqui eu estou copiando e colando, eu já devia estar fazendo isso com o auto layout, né? Que seria o ideal, tá? Porque eu falei que nós usaríamos o auto layout. Então, deixa eu começar a usar o auto layout a partir de agora, para que vocês depois não falem que eu estou de fake news aqui com vocês, né? Então, eu vou jogar aqui um 32, mais ou menos. Vou colocar uma margenzinha aqui de 24. Vamos colocar aqui uma bordinha de 16, talvez. E eu sempre coloco aqui, eu e o Zoldan, a gente é maluco dos stroke aqui. A gente sempre coloca um cinza nas bordas de tudo aqui. Mas se é mania nossa, cada um tem as suas manias, né? E beleza, só que daí o que acontece? Aqui a gente tem o primeiro aqui, que é o cargo entrevistado, a gente vai adicionar mais um aqui, e a gente vai tirar a opacidade desse cara aqui. Ele vai ficar em branco, tá? Porque a gente não vai precisar desse outro espaço aqui agora, tá? A mesma coisa a gente vai fazer aqui agora dentro desses caras aqui. A gente vai criar um auto layout aqui dentro, e vai usar as mesmas configurações do que a gente fez aqui dentro. Então aqui a gente tem um espaçamento de 41, por exemplo, já está setado aqui como 41, vou setar aqui o 24 e o 32 aqui de margem lateral 24 para cima 32, então a mesma coisa. Vou colocar em branco, vou colocar a bordinha aqui da cor que nós setamos, então será esse cinza aqui, e o arredondamento em 16 também,
tá? Então aqui agora a gente já tem basicamente uma estrutura meio que pronta. Ela não está pronta ainda, mas ela está quase. Agora a gente vai colocar um outro fio aqui, que a gente pode brincar um pouco mais com margens maiores, né? Deixar isso de uma maneira um pouco mais organizado. E aqui a gente pode juntar esses caras aqui para melhorar o espaçamento entre eles. Então aqui a gente não precisa de um espaçamento tão grande. E basicamente a gente já tem a nossa estrutura inicial aqui, tá? Então aqui agora a gente já pode começar a duplicar esses caras. E aí a gente já começa a configurar as cores deles. Eu vou pedir para o Zoldan me ajudar aqui, para não perder tanto tempo. Mas eu vou colocar as cores aqui de uma maneira que fiquem todas parecidas, né? E aí eu tenho um comandinho aqui que a gente consegue copiar a propriedade desse cara aqui, é Ctrl+Alt+C. E quando a gente vem aqui e dá o Ctrl+Alt+V, ele já muda a cor automaticamente. Isso aqui é um macete muito legal, tá, pessoal? Para você não ter que ficar colocando a cor individualmente, um por um, né? Setando ali o hexa dele. Então, Ctrl+Alt+C, Ctrl+Alt+V, a gente já consegue mudar a propriedade por igual deles, beleza? Deixa eu já pegar esse aqui. Aqui a gente coloca a borda um pouquinho mais azul, um pouquinho mais escuro aqui. Opa. Beleza. Aí aqui Ctrl+Alt+C, Ctrl+Alt+V em todos os outros frames aqui para eles acompanharem a mesma cor. Vamos lá. Pessoal, mandem perguntas aí no chat, fiquem à vontade. Se vocês sentiram que faltou alguma coisa, manda aí que a gente já vai responder nos últimos 10 minutinhos, acabando aqui a nossa organização, beleza? Temos aqui, pessoal, bastante Figma lovers, tá? A Juliana tá falando aqui que Figma é vida. O Cris também, Cristiano Vieira, Figma é delícia demais, ainda mais com os plugins, né? Tem cada plugin maroto no Figma para você exportar um design que vire HTML, que, enfim, que você consegue agilizar tanta coisa. Até recursos de inteligência artificial também, né? A gente consegue integrar no Figma para deixar o trabalho muito mais fluido e produtivo. Então, se você é designer e não usa Figma, o que você está fazendo, meu amigo? Eu não sei. Mas é a ferramenta principal, né, que o pessoal utiliza aqui no dia a dia. Deve estar usando o Fireworks ainda, Gabs, certeza. Não, isso aí é da sua época, Zoldan. Parou. Da nossa. Tá vendo, eu não posso né? Nada. Eu não posso falar. Usava. É verdade, cara. Tá contando a idade aí, pô. Meu primeiro curso foi de web design também, tá? Eu sou suspeito para falar. Mas vamos lá. Então aqui a gente vai criar agora um outro categorizador aqui. Como eu falei para vocês, a gente pode separar essas perguntas aqui por áreas, né? Então aqui eu vou criar um auto layout aqui, só para a gente poder organizar. Aqui eu vou colocar ele aqui dentro, ele vai quebrar, porque a gente vai ter que organizar esse auto layout agora para ele ficar bonitinho. Ó, já quebrou aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar ele dentro desse frame, mas agora eu vou criar um outro frame para esses caras aqui e vou criar um frame com esse cara aqui para que a gente possa ajustá-lo para a lateral dele. Então a gente consegue ter as áreas agora agrupadas dentro das pesquisas, mas aí ficou um buraco aqui, né? E aí agora a gente tem que criar mais um separador aqui em cima com o tamanho lateral desse aqui, que é 295. Então eu vou criá-lo aqui com 295. Só que daí agora a gente vai ter que só que mexer nos espaçamentos, porque a gente vê aqui que aqui ele está usando 41 e aqui a gente está usando 16. Ele vai ficar fora, agora ele está alinhadinho, tudo bonitinho. Então agora o que a gente pode fazer? Aqui eu estou fazendo de qualquer jeito, tá até feio, tá, gente? Pelo amor de Deus, não julguem, mas a ideia é que fique bonitinho, organizadinho, bonitinho, tá? Então aqui agora a gente pode duplicar esse frame como um todo aqui, e a gente pode montar agora separações aqui por áreas. Então, por exemplo, aqui a gente criou uma área interna, mas aqui ela pode ser a área externa. Então a gente está atuando aqui, entrevistando clientes agora, e não pessoas que trabalham internamente dentro dessa empresa, tá? Explicando para vocês um pouquinho dessa estrutura agora. Deixa eu pegar um pedacinho do Lorem Ipsum que tem aqui para a gente poder mostrar como a gente faz esse preenchimento. Então, primeiro momento aqui, a gente seleciona o cargo, né? A gente escreve aqui qual é o cargo, então vamos lá, gerente de projetos, por exemplo, o nome do entrevistado, eu vou usar aqui o nome do Felipe Zoldan, por exemplo, tá? A primeira pergunta a gente vai fazer de uma forma que, isso aqui é importante, que a gente, inclusive eu vi que tem uma pergunta sobre isso, a gente vai tentar não enviesar ao máximo que a gente puder as nossas perguntas, porque a gente não pode, como designer e como profissional que está realizando essa pesquisa, pensar que a gente sabe alguma coisa, ou querer que o cliente responda alguma coisa. Então aqui a gente tem que deixar claro, pô, eu vi aqui
que dentro do sistema de vocês tem uma área aqui para você comprar o sorvete. Como é que é a sua experiência para comprar esse sorvete? Desde a parte que você entra no aplicativo até a parte da sua compra, que você chega nessa tela, coloca todos os ingredientes que você quer no sorvete, você se sente bem? Então, você acha que a plataforma é utilizável da maneira correta? Você sente que falta alguma coisa? Esse tipo de pergunta, ela não enviesa, mas ela acaba puxando a orelha do cara que ele precisa responder alguma coisa. Então, não falar nada também é ruim, porque muitas vezes os clientes eles não estão a fim de ajudar, porque muitas vezes eles não estão afinados ali com a área de tecnologia, eles nem sabem o que eles estão fazendo ali muitas vezes, tá? Como já aconteceu. Então, a gente tem que mastigar o máximo possível sem enviesar. Tá? Isso é muito importante, porque se a gente enviesa, a gente altera o resultado do que a gente está produzindo e isso automaticamente acaba com todo o trabalho que a gente fez durante o assessment. Então, enviesar é o que você não pode fazer dentro do assessment. Tá? O resto ainda tem como corrigir. O enviesar não. Também, Fê, que muitas vezes é legal também a gente realizar uma pergunta aberta junto com essa mais fechadinha. Então, normalmente, dentro dessa pergunta aberta, a gente simplesmente fala assim para o cara, qual seria a melhor experiência para você? E ponto, a gente para por ali. A gente deixa ele falar, porque ele sempre vai dar o melhor caminho, né? Talvez para ele. Mas talvez para ele seja para o outro, e para o outro, e para o outro, e aí a gente já tem uma resposta, a gente já tem um plano de ação com tudo isso, tá? Só um isso mesmo. Boa, imagina. Aqui eu já coloquei, por exemplo, um textinho aqui só de exemplo, bugou o Figma aqui, às vezes ele dá umas bugadas assim mesmo por causa do auto layout. Aí pronto, já desbugou. Então aqui a gente, por exemplo, colocaria aqui ações, né? A gente teria outro campo para dores, e a gente vai preenchendo isso tudo aqui. E depois a gente tem, por último, o mapa de empatia, tá? Aqui a gente tem um componentezinho no Figma, que ele é composto por uma nota de 1 a 5, né? Eu já tinha dito, então 1 ele sempre vai ser um muito insatisfeito, o 2 insatisfeito, o 3, o indiferente, então para ele tanto faz o aplicativo, 4 satisfeito e o 5 muito satisfeito, tá? Quando a gente acaba de fazer todas essas entrevistas, a gente tem que usar a matemática a nosso favor. Então a gente tem que somar todas essas notas. Então o 5, o 3, o 2, a gente vai ter um resultado final e a gente vai dividir isso pela quantidade de pessoas que a gente entrevistou. E aí a gente vai ter uma nota média com base em cada uma dessas perguntas, com base em cada uma dessas verticais que a gente colocou aqui. E assim a gente consegue, no final desse assessment, levantar o que a gente precisa fazer, né? O que a gente precisa corrigir, qual feature a gente precisa lançar. Então, com isso a gente consegue mapear tudo que a gente precisa fazer, tá? Então, basicamente é isto. Eu não sei se tem alguma pergunta aí, Gabs, mas a Blueprint é basicamente composta de verticais e horizontais. Aqui a gente faz essa estrutura, né? Essa estrutura que é fácil de fazer aqui usando o layout, mas nada impede de você fazer em outra estrutura também, tá? Que é o modelo Zapier que a gente sempre atua e que funciona super bem pra gente. Né? E lá, óbvio também, né, Fê, que isso, essa Blueprint que a gente está trazendo aqui, às vezes pode falar, putz, mas você está entregando só isso para o cliente, né? Não, porque quando a gente complementa com uma apresentação, onde a gente está trazendo as entrevistas, né, a gente está trazendo os insights que teve em todo o percurso, né, junto com a Blueprint, separando essa parte do mapeamento da empatia, né, os valores, as notas que estamos recebendo. Quando você coloca isso dentro de uma apresentação, gera um peso muito grande para a galera, né, para o stakeholder que você está apresentando isso, enfim. Então, parece simples, mas na hora que isso gera um valor e um resultado incrível depois, né, na hora que você tem a sua proposta final. Isso. Principalmente assim, em relação à execução, né? Como qualquer ferramenta, ela pode, ou metodologia, ela pode ser aplicada por um time com ou sem experiência, com know-how no mercado do cliente ou não, que tem uma visão holística dos concorrentes desse cliente ou não, então isso faz toda a diferença. E até complementando essa questão de enviesar perguntas, né, quando a gente está entrevistando, pesquisas em geral, né, a gente sempre vai iniciar numa abordagem mais qualitativa ampla, para depois tentar quantificar, porque a pessoa pode, enfim, diferentes pessoas podem falar a mesma coisa com outras palavras completamente diferentes, que depois a gente conseguiria padronizar de maneira quantitativa para tangibilizar para o cliente, né? Então, achei bem legal esse comentário que vocês fizeram, sobre nem sempre o problema do cliente é aquele problema que ele acha que é, né? Então, o próprio cliente, muitas vezes, já vem enviesado
de que ele precisa de algo específico, só que através desse estudo a gente consegue identificar exatamente o que vai resolver o problema, né, raiz. Então, sim, pessoal, requer técnica, requer experiência, e temos perguntas sim, Marinela. Eu vou pegar uma aqui da Fabiana Soares, ela fez um comentário também que eu achei muito massa, ó. Eu acho incrível como fica bonito e de fácil entendimento, mesmo com a quantidade de informações coletadas. Nada como um designer na nossa vida. Vocês podem comentar um pouco, pessoal, dessa interação com o time de desenvolvimento, a importância dessa organização também? Acho que é legal, nesse momento, a gente falar disso. Boa. Quer puxar isso, Dan? Pode falar, depois eu complemento. Então, beleza. Cara, a gente apanhou muito para chegar nesse modelo aqui hoje, né, de blueprint. Na verdade, teve um cliente que a gente chegou a refazer a blueprint umas 4 vezes para poder chegar no nível organizacional que o cliente queria, não que a gente precisava, mas, né, porque estava bem organizado, bem estruturado. Mas essa organização, nessa primeira etapa, principalmente no começo do projeto, é muito importante, porque é isso que faz o projeto depois deslizar de uma maneira muito tranquila, né? A gente está falando de início, etapa 0 de um processo de possível desenvolvimento. A gente está falando de entender um problema que vai ser solucionado por diferentes etapas, por diferentes pessoas. Um desenvolvedor vai ter que ler isso aqui, talvez? Não sei, mas talvez o time de negócio, ele se baseie nisso aqui para poder construir as histórias que os desenvolvedores vão seguir para poder desenvolver. Então, isso aqui está bem organizado por áreas, por segmentos, enfim, isso ajuda muito na construção de um modelo de desenvolvimento muito saudável, muito tranquilo. Eu acho que é isso. Obrigado pelo comentário, Fabi. Basicamente é isso tudo. E ainda temos mais um pouquinho, né? Para a gente levar em consideração o que a gente está apresentando hoje sobre o Design Assessment. Ok, legal. A área de negócio ela vai estar envolvida dentro disso e vai ser compreensível para ela entender tudo que a gente está apresentando. Mas, poxa, como que fica um projeto, Zoldan, entregando no final lá o protótipo para o desenvolvedor? Legal. Essa é uma ótima pergunta, porque a gente documenta tudo que está ali. A gente tem que ter uma parceria gigantesca com o PO, porque é muito importante que a gente traga também as regras de negócio dentro dessa documentação, para que o desenvolvedor, na hora dele analisar tudo que foi proposto, lá na parte do handoff, ele olhar e falar, putz, estou entendendo, agora eu sei essa regra. Ele pode bater o olho dentro do Jira, dentro do Azure, enfim, aonde ele estiver ali com a parte do Agile dele, ok, ele pode. Mas é interessante que nós, os designers, também deixemos isso dentro do documento para que facilite. Né? Então, se ele está vendo ali o 1.1, que é a parte do dashboard que tem ali dentro, legal, ele vai entender que todas as regras estão ali, o que precisa acontecer, como deve acontecer, em que momento aquilo vai abrir, o que vai abrir, para que caminho ele deve ir, enfim. Então, a gente deixa isso tudo documentado dentro do Figma também, tá? Excelente, excelente, pessoal. A Fabiana também trouxe uma pergunta aqui, interessante, né? Como abordar o cliente que não está muito afim de responder? O cara quer resolver um problema, mas ele não quer ser investigado sobre esse problema. E aí, pessoal? Cada caso é um caso, né? Mas falem aí, por gentileza. Com certeza. Geralmente a gente tenta introduzir, e aquilo que eu falei muito de como as apps entram dentro dessas empresas, a gente tenta introduzir como, olha, a gente é uma consultoria, a gente está aqui para melhorar o seu dia a dia, a gente está aqui tentando mapear todos os problemas que existem dentro desse serviço, dentro desse aplicativo, para que você, agora, a partir desse momento que a gente está realizando essa pesquisa, tenha uma experiência melhor dentro desse serviço que você utiliza, dentro desse aplicativo que você utiliza. É muito bom ter empatia com esse cara e não só chegar, a gente está aqui para realizar uma pesquisa com você, eu preciso que você me responda essas perguntas. A gente tem que ser muito humano, a gente tem que tocar no coração de quem a gente vai entrevistar, porque afinal, a gente está fazendo esse trabalho, é para ele mesmo, né? É para quem está na ponta. Então, é importante a gente ter esse feeling, esse cuidado de mostrar para esse cliente, para esse profissional, que isso é para ele, sabe? É justamente ele que vai utilizar tudo que a gente está mapeando aqui. Então, eu acho que, da minha parte, é isso. Mas, realmente, cada caso é um caso. Tem gente que vai ter 10 minutos, tem gente que vai ter 2 horas. A gente tem que se adequar e se adaptar conforme o carro vai andando aí. Beleza? E tem a questão do formato também, né? Do tipo, qual formato vai ser essa entrevista, dependendo do stakeholder, o formato muda, né? A profundidade muda. Então, essa adaptabilidade é fundamental também, né, pessoal?
Cara, eu acho que a gente pode levar em consideração até o exemplo que a gente deu aqui, tá? Gabs e Fê. A gente estava falando de uma sorveteria, né? Imagina, porque uma entrevista seria feita com um sorveteiro, o cara que está fazendo a massa do sorvete lá. Talvez esse cara nem saiba o que é um Instagram, talvez ele nem saiba o que é um aplicativo, né? Ele pode saber o que ele tem ali do WhatsApp, que ele usa diariamente, etc. Mas, e aí? Como que a gente vai fazer essas perguntas, né? Então vem a hora da empatia, né? Já tivemos diversos desafios aqui internos, inclusive em outras línguas, né? Onde o cara simplesmente ele não sabia o que ele estava fazendo naquela reunião. Ele simplesmente caiu de paraquedas e ponto. Né? O que eu preciso fazer aqui? Né? Foi onde a gente descartou todas as perguntas naquele momento, né? Já que ele não estava entendendo o que estava acontecendo, e a gente falou assim para ele: a gente precisa resolver o problema do seu negócio. Vamos conversar sobre ele. Ponto. A partir disso, fluiu. Aquela conversa que estava durando 5 minutos, 10 minutos que a gente achou que ia finalizar, foi 2 horas de calma. E é isso. A gente conseguiu descobrir várias coisas. Incrível. Esse comentário, cara, que você fez é super complementar aqui com a Luana. Ó. Essa é uma dor frequente nas entrevistas com os usuários. Muitos não interagem ou desenvolvem a conversa da forma que gostaríamos. E aí está na nossa responsabilidade nos adaptar, né, ter essa polidez de nos adaptar para poder conseguir o resultado que a gente espera, que são informações nesse primeiro momento. Né? Seguindo com as perguntas aqui, o Cristiano ele trouxe: a Blueprint pode me ajudar a ter uma visão mais macro do meu negócio, identificando, assim, a origem dos problemas? Jordan, quer puxar essa? Tá tranquilo, pode ir, Fê. Cris, sim, obrigado pela pergunta. A Blueprint, ela visa, talvez, o mais micro, porque a gente vai ali no trabalho de formiga, de um por um ali, entrevistando, mas a gente sempre tenta trabalhar de uma maneira que a gente sempre deixa muito isso aberto para o cliente, que a Blueprint ela tem que ser atualizada de forma contínua. Por quê? A gente está desenvolvendo um serviço, né, um aplicativo, uma feature, só que depois que isso acaba, que esse produto é lançado no mercado, não acabou e ponto, né? A gente tem que continuar estressando esses clientes, esses colaboradores, esses profissionais, para continuar entendendo onde a gente está errando, porque nunca vai ser 100%, nunca vai ser perfeito. Isso é algo muito importante. Nós, como designers, devemos levar muito na nossa carreira, que tudo que a gente faz nunca é 100%. A gente sempre vai ter algum ponto que a gente precisa melhorar e a gente precisa continuar investigando. Isso é princípio e base para qualquer research, qualquer discovery, qualquer assessment que a gente for fazer. Nunca é o que a empresa 100% vai precisar, mas é o caminho que a gente está mapeando que a empresa precisa ir. E isso é muito importante de deixar claro, porque o macro vem justamente disso, né? Desses pequenos caminhos que a gente vai construindo e a gente chega numa hora que a gente já tem um contexto da empresa como um todo, não só de uma área, não só de um comprador ou de um cliente específico, mas nem o caso que a gente citou, até do onboarding do RH, que o profissional que entrava na empresa, chegava no campo, ele não sabia o que precisava fazer, com quem ele precisava falar, onde ele pegava o material dele, porque cada parte de onboard foi com uma pessoa. Então, quando a gente para ver uma blueprint dessas que tem mais de 50 entrevistas, a gente fala, caramba, a gente está mapeando o processo de todo mundo de uma empresa. E aí sim, a gente consegue mapear de uma maneira bem macro de onde vêm os problemas e consegue atacar os principais problemas de uma forma hierárquica ali, com base no que a gente pega do mapa de empatia. Chique. Boa, nem preciso contribuir aqui com meus 5 centavos. Está dito, né? Mas sim, a gente consegue realmente ter uma visão mais macro, mas o interessante não é só ter a macro, né? A gente consegue ter essa origem, mas o interessante é que a gente tem uma visão de um todo, né? Porque a gente acaba cavucando muita coisa ali. Com certeza. Maravilha, pessoal. A gente já estourou um pouquinho do tempo aqui, queria agradecer Felipe Marinello, Felipe Zoldan e a dupla de Filipes aí pela super prática, né? Como a gente disse no início, isso aqui ia ser uma degustação, né? Algo bem superficial que a gente fosse passar aqui prático sobre do Discovery a Blueprint. É muito mais complexo, quem está no dia a dia sabe disso, mas a gente não conseguiria trazer um treinamento aqui em 1 hora, né? Cobrindo todos os aspectos. Então, caso vocês tenham interesse em um treinamento mais completo, deixa no comentário assim que esse vídeo sair do ao vivo, tá? Vocês fiquem mais um pouquinho
que o comentário de vocês aqui no vídeo depois, ele vai ficar fixo, né, no chat, então isso ajuda demais também para a gente poder mapear se existe ou não essa demanda do lado de vocês para um treinamento mais aprofundado. Assim como a gente já fez alguns treinamentos aqui que duraram 6 horas, 8 horas, e é claro que picotado, né, em 3 lives, 4 lives, sobre certificação AWS, né, sobre temas que vão além do design, que vai na parte de back-end, já teve pair programming também com a galera do front-end. Tenha dó, é isso aí. Pessoal, vou deixar então aí para vocês uma consideração final, apenas salientando aí que quem se inscreveu no Simpla vai receber o certificado amanhã, na parte da manhã, beleza? Diga aí, Zoldan, suas contribuições. É isso, meu amigo. Agradeço aí todo mundo que participou. É o que eu digo, né? Eu acho incrível quando a gente tem esses papos por aqui, né? A gente tem muita coisa para trazer e é muito importante que vocês tragam isso para a gente, tá? Que vocês têm de dúvidas, o que seria bacana da gente poder trazer, né? Não deixe de comentar e adiciona a gente no LinkedIn lá, pô. Vamos bater uma ideia, vamos trocar uma ideia, que a gente pode ajudar vocês de alguma forma, né? Seja pelas apps ou seja uma mentoria mesmo que a gente consegue por aqui. Então, sintam-se à vontade para fazer isso, beleza? Obrigado, viu, pessoal? Tamo junto. Boa. Deixa eu me despedir também, então. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês aí, pela presença, pelas perguntas. A gente volta em breve, com certeza. Essas lives aqui são muito legais, a gente gosta muito de compartilhar conhecimento. Isso faz parte das apps, né? E, inclusive vai ter uma playlist, provavelmente, aí depois com todas as lives, tem muita coisa aqui dentro do YouTube das apps, então confiram. Como o Zoda já disse, se tiver alguma dúvida, adiciona a gente no LinkedIn, né? Você me encontra como Felipe Marinello lá. E é isso. Valeu mais uma vez aí, Gabs, Fi, pela parceria e vamos junto. Valeu. Excelente, pessoal. Parabéns aí novamente. Pessoal aqui comentando que nem é da área e aprendeu bastante, então com certeza agregou para o pessoal. Caso você esteja interessado em conhecer mais sobre os nossos cases de sucesso, como que a gente transforma digitalmente grandes players aí de vários segmentos, principalmente do segmento financeiro, seguro, varejo, industrial também, entre em contato com a gente. Aqui na descrição do vídeo tem o site, lá no site tem um formulário, a gente vai ter todo o prazer do mundo em poder trocar essa ideia, falar um pouco do que a gente fez para essas grandes marcas e até detalhar um pouco de todo esse processo que a gente faz de assessment, passando até chegar na blueprint, né? Passando do discovery, quando necessário, passando até a blueprint. Então, pessoal, like dado, até a próxima e até mais. Valeu!